Oi, crianças. A tia Jane agora voltou para a gente corrigir agora a parte das atividades do texto para dar no pé, né? Então, não é importante só a gente ler, não. Qualquer um pode saber ler. O importante é que você saiba ler, mas também compreenda o que você leu. Então, aqui chama um pouco de conversa. Converse com os colegas. Bom, se nós estivéssemos em sala de aula, a gente ia fazer aquele trabalho gostoso de juntar, né, os grupinhos para a gente conversar. Nós não estamos, você pode conversar aí com a pessoa que está lhe ajudando a resolver a atividade. Ah, a tia quer mostrar esse desenho aqui para vocês, ó. Quem conhece, meninos, pipa, né, colorida, que vocês gostam de soltar, né? Então, vamos lá, gente. Na letra A está perguntando quem é o narrador do conto. Justifique sua resposta. Gente, nós estamos falando não de quem escreveu o conto. Lembram que eu falei o nome da pessoa que escreveu o conto? Nós estamos falando quem narrou o conto. Na história, no texto. Gente, quem narrou o texto parece ser um menino, né? Ele conta que a notícia não agradou a molecada e que foi chamar a turma. Vocês lembram que o menino viu uma notícia que queriam cortar o pé de manga e aí ele já foi logo juntando todo mundo, veio TV, veio rádio, veio todo mundo, ele deu entrevista, ele brigou com a dona Tina e blá blá blá. Então foi aquele menino, né? Parecia aquele menino que estava agarrado ao tronco, protegendo aquela árvore. Que acontecimento fez o narrador, ou seja, o menino, né, organizar uma manifestação? Foi a notícia da derrubada do pé de manga. Ele ficou sabendo disso e já rapidinho não quis nem saber. Foi atrás dos outros colegas, juntou todo mundo se uniu e foi fazer aquele auê, como diz, né? Aquela manifestação, aquele protesto para que aquilo não acontecesse, que aquela árvore não fosse derrubada para ser colocada no lugar dela uma casa, né? O que você acha que o narrador deveria ter feito antes de tomar essa atitude? Bem, gente, o menino, ele ficou tão, assim, apavorado com a notícia de cortar aquele pé de manga, que eles gostavam tanto, aquelas mangas deliciosas, que eles, né, todo dia saboreavam, que Dona Tina jogava e tudo, que ele já foi, logo partiu para chamar todo mundo. Ele poderia antes ter ido conversar com a principal pessoa envolvida, que no caso era a Dona Tina, né? Para conhecer as razões dela, para saber se aquilo era verdade, se ela realmente estava querendo fazer, mas ele agiu no ar da emoção e nem foi perguntar nada à Dona Tina, já fez toda aquela questão. Existe na região onde você mora, letra D, existe na região onde você mora um elemento da natureza que você gostaria de ver sempre preservado? Qual, gente? Muitos, né? A gente quer preservar sempre a natureza, a gente sempre fala disso, do meio ambiente que é importante para todos nós, para todos os seres vivos. A gente tem a água deve ser preservada, a água deve ser cuidada. Nós não podemos, nos rios, nem nas lagoas onde tem jogar lixo, e aí geralmente isso é o que as pessoas fazem, né? Não podemos cortar árvores, as árvores são importantes, a gente deve plantar árvores, né? Que ajuda a melhorar o ar que a gente respira. E tem muitos os elementos da natureza, né, gente? A gente não pode deixar que o nosso ambiente não seja preservado. Tem movimentos, tem tem pessoas que fazem esse tipo de trabalho, tem instituições que trabalham diretamente com essa questão da preservação da natureza, né? Um exemplo disso, vocês lembram da Amazônia, que é tão falado na televisão, né?
tantas queimadas que aconteceram por lá. E é uma questão muito séria, porque lá na Amazônia é considerado o pulmão do mundo, é onde é uma área muito preservada e que por isso existe muita questão em cima da preservação de lá. Mas não só da Amazônia, de todos os nossos espaços, do nosso local de trabalho, tem sim o que a gente quer preservar. Na letra E, você conhece alguém que já ficou em situação complicada por causa de fofoca? Eu acredito que sim, né, gente? Às vezes você nem sabe a coisa e já passa pra frente. É como, lembra aquela brincadeira que a tia faz na sala com vocês, que chama telefone sem fio? Eu digo uma frasezinha no ouvido de um, aí o outro vai passando pro outro, pro outro, pro outro, pro outro. Quando chega no final, eu digo assim, diga aí o que você ouviu. Aí já tem uma história a mais, aumentaram já alguma coisa. Então, com certeza essa parte aqui vocês devem conhecer, né? Agora vamos também ver aqui nessa parte, fique sabendo, nós vamos ver um pouco sobre o conto que nós lemos, né? O conto, né, um gênero textual, é uma narrativa curta, com poucas personagens. O conto tem sempre um narrador que conta a história, né, apresentando as personagens e os acontecimentos. Quando o narrador apenas conta a história, é chamado narrador observador. Quando participa da história como personagem, é chamado narrador personagem. Então, vamos ver aqui, né? Vamos ver aqui nossa segunda questão, onde diz: assinale o trecho que mostra que o narrador, além de contar a história, também é personagem. O trecho do texto, né? Que mostra se o menino que é também narrador e também é personagem. Ó, então vamos ler aqui, no primeiro quadrinho. No meio do ano, começavam a aparecer pequenas flores naquele pé de manga. Os frutos só chegavam em meados de dezembro. As chuvas do fim da tarde muitas vezes aprontavam, jogavam no chão as suculentas frutas, umas se esborrachavam feito na lama. Será que isso aqui mostra que aquele menino é narrador e personagem ou só observador? Segundo quadrinho, achei um absurdo. Será? Os bichos ficariam sem lar, o ar sem oxigênio, sem minhas mangas. Ora, onde já se viu um negócio desses? E o último quadrinho, mais o tiro saiu pela culatra. Gente, então qual é o quadrinho que vocês marcaram aí? Nós vamos marcar o quadrinho do meio. Achei um absurdo. Será os bichos ficariam sem lar, o ar sem oxigênio e eu sem minhas mangas? Onde já se viu um negócio desse? Então o menino já se colocou ali, né, como um personagem, né? Vamos aqui para outra questão que diz assim: explique como você descobriu a resposta anterior. Como foi que você descobriu que o menino é o narrador personagem? Bem, gente, quando ele disse as palavras eu e minhas, deixa claro que é a personagem que está contando a história. Quando ele fala eu e minhas mangas, ele já deixa claro que ele é personagem. Quais são as outras personagens do conto? Né? Além do menino. Quem foi que vocês perceberam que são os personagens do conto? Dona Tina e a turma de amigos do narrador. Lembra que ele falava molecada? Então, os personagens era a Dona Tina, que era quem tinha um pé de manga, né? E a molecada. Vamos para a questão 5. Dona Tina era uma pessoa generosa ou egoísta em relação aos vizinhos? Explique. Gente, o que era que Dona Tina fazia? Quando as mangas caíam, né, ela distribuía as mangas para a vizinhança. Ela não ficava só para ela. Então, ela era uma pessoa generosa ou egoísta? O que é ser generoso? O que é ser egoísta? Será que uma pessoa generosa uma pessoa egoísta gosta de dividir alguma coisa? Ó, vou dar um exemplo bem engraçado. Na sala de aula, quando a tia faz
as atividades de grupo, a tia faz questão de não pedir na secretaria lápis de cores, porque a tia quer ver quem é generoso naquela sala. Aí a gente faz as equipes, aí diz assim, quem tem lápis de cor? Aí uns dizem, eu tenho, outros dizem, eu não tenho. Eu digo, pois muito bem, pois quem tem vai dividir com quem não tem. Isso para desenvolver a generosidade. E tem crianças que às vezes não quer, guarda os lápis, esconde, mas a tia vai lá, conversa e ajuda aquela criança a ser generosa. Então, Dona Tina, ela era generosa, né? Ela distribuía as mangas para a vizinhança. O narrador apresenta 3 razões contra a derrubada do pé de manga. Quais são elas, gente? Quais são as razões que levaram aquele menino a juntar todo mundo para aquela árvore não ser derrubada? Primeiro, os bichos ficariam sem lar, né? Porque lá vocês viram, tinham pássaros, tinha moribundos, né? Que é aquele agrupamento de abelhas, tinha formigas, né? Uma coisa eles ficar também o ar, né? Ficar sem ar, ou sem oxigênio, e ele, né, o menino, ia ficar sem as mangas. Então, essas foram as três principais razões que levou a acontecer tudo isso. Aqui, fiquem sabendo, o narrador personagem só sabe o que as outras personagens estão pensando se estas personagens contarem para ele. Então, vamos ver aqui. Por que Dona Tina acabou ficando irritada com o narrador? Por que será que Dona Tina ficou chateada com aquele menino, gente? Gente, ele além de mobilizar muita gente contra ela, né? Chamou televisão, rádio, juntou todo mundo para ficar contra ela, né? Ela criticou sem se preocupar em verificar o que de fato ela pensava fazer. Ele não foi falar com Dona Tina antes de levar aquele povo todo, né? Então, ele já foi direto fazer aquilo. Foi direto chamar a gente, chamar a rádio, TV, fez aquilo ali. Vamos ver na outra questão, só um instantinho para a gente ver aqui a outra página, né? Deixa eu ver se eu passou a outra página. Não, a nossa atividade encerrou aqui. Então, gente, a gente leu o vídeo, a gente leu o texto, a tia já explicou aqui as questões, conversou com vocês. Vocês devem ter compreendido, se não compreendeu, manda perguntar para a tia. E agora é hora de você pegar lápis, borracha e ir apagando aquilo que você acha que não fez certo. E o que você fez certo, deixa lá, tá bom? O importante é que vocês, crianças, aprendam que esse é um momento importantíssimo da nossa aula. Então, um beijo para todos vocês e até a nossa próxima aula de língua portuguesa.